Tá. Pessoal, a gente vai dar continuidade aqui ao nosso conteúdo sobre culturas juvenis, tá bom? Então, para a gente relembrar aqui o que já foi tratado, vamos relembrar aqui, do ponto de vista sociológico, a juventude, ou seja, esse período que essa fase de transição entre a vida infantil e a vida adulta, ela é recente do ponto de vista sociológico, tá bom? Então, a gente pode falar aí da juventude que surge, né? O conceito de juventude no século XVIII. Papai, olha aqui. Desculpa, gente. A boneca da Rebeca caiu. Oi. Então, a juventude ela é sociologicamente falando nova e ela é objeto de estudo da sociologia atualmente porque a gente consegue identificar um conjunto de expectativas da sociedade em relação à essa fase da vida, né? A adolescência, a juventude. A gente pode colocar aí que está mais ou menos uns 20 e pouquinhos anos. E a gente vê que existe também uma socialização em relação a esse período, ou seja, um conjunto de características identificáveis, né, que atingem pessoas nessa faixa etária. Então, reparem, nós estamos falando de juventude do ponto de vista biológico, né? Pessoas mais ou menos ali entre os seus 13, 12 anos, no início da puberdade, até mais ou menos ali os seus 20 anos. Isso é uma característica biológica. No entanto, sobre essa característica biológica, nós impomos uma característica sociológica, um conjunto de características sociológicas. Ou seja, como a nossa sociedade enxerga pessoas dessa idade, quais são as expectativas que a sociedade projeta sobre essas pessoas e como, que é o que a gente vai ver hoje, essas pessoas se comportam. Então, não basta a gente dizer, entre os 13 e os 20 ali é adolescência, ou seja lá o que for. Tá. E como é que isso se manifesta? Como é que a gente pode dizer que, de fato, isso, essas características... Isso, pai. É aquela que é da Blase. Aquela Desculpa, gente. que é do Sonic. Tá, vai lá. Pede para sua mãe. Pessoal, então, hoje a gente vai ver isso, tá bom? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre das culturas juvenis. Então, se a gente já identificou que há uma fase de transição, a gente já viu isso do ponto de vista histórico, sociológico, ok. E agora na prática, pessoal, seguinte, os jovens, eles têm processos específicos de socialização. Lembrando isso que vocês viram lá no iniciozinho de sociologia, que a socialização, ou seja, a interação entre as pessoas e o aprender, né, o transformar-se em humano, que é a socialização, esse processo ele não termina. Ele tem início no primeiro dia de vida, né, e termina no último dia de vida, no último momento de vida. Então, a todo momento você está sendo socializado. A socialização para as crianças é uma. Ela tem as suas características, nós, enquanto sociedade, temos as nossas expectativas em relação a esses indivíduos. A socialização juvenil é a mesma coisa. Então, ela tem as suas características e nós, sociedade, também projetamos um conjunto de expectativas em relação a ela. Então,
esse processo de socialização, ela, principalmente dos adolescentes, que é a que nos interessa aqui, dos jovens, ela se dá em ambientes, controlados. Que ambientes controlados isso? E é controlado não no sentido negativo, pessoal, mas controlado no sentido de vigiado. Por exemplo, a escola. Vocês interagem na escola. Talvez se vocês não estudassem na mesma escola, na mesma sala de aula, enfim, talvez fora desse contexto, desse local, vocês não se conheceriam. Porque vocês moram em bairros diferentes, cidades diferentes, e talvez se não fosse a escola, vocês não se esbarrariam, não desenvolveriam amizade uns em relação aos outros, uns com os outros. Então, reparem, o ambiente da escola, ele é importante. Ele oferece um tipo de socialização. Ali dentro, espera-se uma coisa diferente, na idade de vocês, jovens, espera-se um comportamento diferente. Pede para a mamãe. Espera-se um comportamento diferente do que das crianças e assim por diante. Aí, ó, a Rafaela é de Buerarema. Né? Buerarema já saiu no Jornal Nacional, super famosa. Então, reparem, ela provavelmente não conheceria vocês se não fosse a escola. E se ela mudar de escola, ela vai conhecer um outro conjunto de pessoas que provavelmente ela também não teria acesso. E os outros, a mesma coisa. Então, esses ambientes controlados, em geral, há menos liberdade de comportamento. Você tem que seguir um conjunto de regras. E a gente está falando da escola, do curso de inglês, do clube, da igreja e assim por diante. É longe daí que a gente vê outro tipo de socialização. Então, nesses ambientes controlados, o poder de decisão do jovem é muito baixo. Então, nas escolas, com poucas exceções, vocês não têm a possibilidade de rever regras, impor regras, obedecer ou não obedecer. Você se adequa às regras do ambiente. As mudanças ocorrem? Claro que ocorrem. Mas elas não são estruturais. Pode ocorrer num ponto, pode ocorrer num outro, mas o poder de decisão final, no fim das contas, não é do jovem, é do adulto. Vocês podem, por exemplo, trocar a ordem das aulas, o dia das aulas, às vezes até o horário das aulas, né, de manhã para tarde, por exemplo. Só que a palavra final não é do jovem, a palavra final é do adulto. Então, nesses ambientes controlados, os jovens, eles socializam, mas sob o olhar do mais velho, dos adultos. Não é um ambiente de livre decisão dos mais jovens. Então, esse é um ambiente que muitos frequentam. Mas a gente pode falar de ambientes não controlados pelos adultos. E nesses ambientes não controlados, né, os lugares do ócio no sentido positivo, né, do não trabalho, do não estudo, né, da não igreja e assim por diante, nesses locais florescem as culturas juvenis, ou seja, um conjunto de comportamentos tipicamente juvenis. Então, muitos sociólogos falam das chamadas subculturas. E que subculturas são essas? Essas subculturas, pessoal, elas são galhos, digamos assim, para a gente pensar uma imagem. Galhos da mesma, pense nos galhos das árvores. Eles saem do tronco principal. Eles estabelecem uma relação de dependência, né, com o tronco principal, com o tronco da árvore. No que diz respeito às subculturas,
A imagem é mais ou menos essa. Então, nós podemos falar da subcultura, por exemplo, dos jovens evangélicos. Eles guardam uma relação com a cultura geral brasileira, entretanto, eles têm características específicas, que são só deles dentro desse ramo específico. A gente poderia falar sobre a cultura dos jovens que gostam de esporte, que gostam de rock, que gostam de D, que gostam de A, que gostam de B. Então, são nesses espaços que as culturas juvenis florescem. Por quê, pessoal? A gente vê que nesse momento, nesses espaços, então surgem duas grandes análises da cultura juvenil, tá bom? Existem os chamados modos de vida, né? Que são os hábitos, que são os estilos, as crenças e assim por diante. Então, por exemplo, os jovens evangélicos têm um modo de vida diferente dos jovens não evangélicos. Por quê? Porque esses jovens evangélicos eles obedecem a um conjunto de diretrizes, né, religiosas, morais, etc., específicas, que não necessariamente são observadas por jovens não evangélicos. Então, a gente vê especificidades, características próprias, tá bom? Então, esse é a primeira forma que a gente pode pensar as chamadas culturas juvenis, tá bom? A segunda característica, a segunda forma, de olhar é a chamada produção simbólica, ou seja, a produção cultural especificamente para a juventude e produzida pela juventude. Beleza. Aí a gente tem que dar uma olhadinha mais de perto. Então, é possível que o mercado de publicidade, de produtos, etc., eles produzem para o público jovem. E essa produção pode ser uma produção desde a moda até o cinema, a literatura, a arte, enfim, ramos específicos, tá bom? Mas ela também pode ser produzida pelos jovens. E a gente tem que prestar atenção, né? O que é a indústria cultural que toma um jovem, digamos assim, ideal e produz produtos para esse jovem ideal, por exemplo, música. E o que de fato é produzido pelos jovens, levando em consideração os seus respectivos anseios. Então, repare, uma coisa sou eu, dono de emissora, produzir uma novela, digamos assim, para os jovens. E a outra coisa é o jovem produzir sobre si, né? Então, pensem nas produções feitas pelos próprios jovens, livros escritos não só para jovens, mas por jovens. Porque isso é interessante de você prestar atenção pelo seguinte motivo, pessoal. Os adultos, eles lançam sobre os jovens o seu olhar de adulto. O jovem lança sobre si o seu olhar de jovem. Então, assim, os problemas enfrentados pela juventude de vocês, da geração de vocês, não são os mesmos que foram enfrentados pela minha, né? Vocês têm aí em torno de 16, 17 anos, 18 anos. Né? Eu fui um jovem de 18 anos há 20 anos atrás. Então, os meus problemas eram diferentes dos problemas de vocês. Alguns são iguais? Sim, certamente. Muitos são iguais. Mas há muita diferença também. Então, o jeito do jovem se
se compreender, se entender, ele é diferente. Porque, obviamente, as situações sociais mudaram. Então, isso é muito importante para a gente ver, porque esses mesmos jovens, né, e a gente sabe disso, eles produzem estéticas diferentes. Ou seja, o jeito de se vestir, as músicas que consomem, a arte que consome, tudo isso é diferente. Tá bom? Então, a gente vai ver aqui. Mas depois você apaga Crianças. Então, essas culturas juvenis, muitas vezes, formam as chamadas subculturas que a gente comentou. E essas subculturas, pessoal, elas são interessantes porque elas aproximam adolescentes, muitas vezes distantes, e tornam esses sujeitos próximos. Mais uma vez, a galera que curte um estilo de música, a galera de um determinado esporte, de uma determinada religião, ou de um determinado bairro. Então, essas subculturas, elas florescem com características próprias. Então, por exemplo, sei lá, a subcultura heavy metal. A galera tem um conjunto de comportamentos diferentes do pessoal que curte música evangélica, por exemplo. Por quê? Esses sujeitos estão consumindo uma produção simbólica, né, uma produção cultural bastante diferente entre si. Então, eles se comportam de forma diferente. É sempre muito importante a gente pensar esse contexto pelo seguinte motivo, pessoal. A juventude, ela é um momento de transição entre a infância e a vida adulta. Então, o adolescente nesse momento, o jovem nesse momento, ele está entrando em contato com uma realidade que até então ele não tinha, né? Muito fala, mas fala-se do aborrecente, né? Mas o adolescente, não sei o que, não sei o que lá. É a crise da adolescência, Mas essa crise é real. Essa crise é real por quê? E a crise não é no sentido catastrófico da coisa. É a crise no sentido de que as vivências até então, as crenças até então, passam a ser questionadas. Então, se você é de uma determinada orientação religiosa, muito rígida, se você entrar em uma escola que não seja da sua orientação religiosa, você fatalmente vai entrar em contato com pessoas que não professam os mesmos valores religiosos que você. E por que isso causa choque? Por que isso gera crise? Porque aqueles valores íntimos que você detém vão ser testados. Eu sou de uma determinada orientação religiosa, tenho que me comportar de tal jeito, não posso me relacionar romanticamente com pessoas, a menos que essa pessoa se torne meu marido ou minha esposa. Não posso. No entanto, você vai entrar em contato com pessoas que se relacionam romanticamente com outras sem precisar casar. E aí? Aquele choque existe por quê? Porque dentro da sua cabeça, opa, calma aí, eu só posso me relacionar com uma pessoa com quem eu vou casar. E aí você olha para o lado e vê uma pessoa se relacionando com outras sem compromisso de casamento. Então, isso abala as suas crenças. Não abala no sentido negativo, mas abala no sentido que põe teste. E muitas vezes a gente vê que esses pequenos abalos podem causar grandes rupturas. Isso é uma coisa tipicamente adolescente, tipicamente jovem. O jovem ele está ali entre a ruptura e a tradição. Ora,
que eu herdei dos meus pais, o que eu quero imitar, o que eu não quero imitar, o que não dá para imitar. Então, assim, a realidade dos pais de vocês é diferente da realidade de vocês. Os problemas, os dilemas, eles são diferentes. Então, não dá para esperar dos pais de vocês um total e completo entendimento da problemática que vocês enfrentam. Então, isso gera crise. Isso gera crise no sentido de escolha. Como é que eu, aos 17 anos de idade, vou ter que escolher o que eu vou fazer pro resto da minha vida? Né? Porque aos 17 anos de idade, salvo raríssimas exceções, ninguém sabe de nada da vida. E por que ninguém sabe nada da vida? Não é uma questão de inteligência, é uma questão de experiência. Viveu-se pouco. Então, isso faz com que os jovens busquem grupos de identificação. Identificação / distinção. Porque eu me identifico com um conjunto de pessoas que tem um pensamento aproximado ao meu. E quando eu me identifico, chego mais perto de pessoas com um pensamento igual ao meu, eu, ao mesmo tempo, estou me identificando e me distinguindo. Eu sou da galera do skate. Aquela galera ali é a galera da bicicleta. Eles têm uma subcultura, eu tenho outra. Eu me identifico com essa galera aqui, eu me diferencio daquela galera lá. Então, essas identificações, elas são importantes. Por quê? Porque elas promovem afinidade, elas promovem conforto do ponto de vista sociológico, do ponto de vista psicológico. Elas promovem identificação, promovem pertencimento. Então, eu, jovem, me sinto pertencente a tal ou qual subcultura. Tá bom? Isso é importante porque isso, de certa forma, solidifica a nossa identidade, solidifica o nosso caráter, solidifica quem nós somos. Isso vai servir de base para quem seremos no futuro. E esses espaços são espaços fora do controle de adultos. É nesses espaços fora do controle de adulto que essas culturas juvenis florescem. Então, é nesse momento que o jovem ele é mais livre para desenvolver, para criar, para se manifestar. Então, não é que isso não ocorra dentro de casa ou em outros ambientes institucionalizados. A questão é que isso ocorre e é produzido pelo jovem para o jovem. Então, essas são características importantes a serem observadas, tá bom? E é importante por quê, pessoal? Nos últimos 40, 50 anos, a gente está falando mais ou menos da década de 1960 para cá, o jovem ele está sendo exposto a um conjunto de comportamentos muitas vezes muito diferentes dos seus pais, dos seus avós, assim por diante. Ah, mudou muita coisa? Pô, mudou, professor, bastante. Então, isso faz com que esses mesmos jovens, hoje, mudem também. Hoje, nós vivemos em sociedades, aí nós estamos falando da sociedade ocidental, né, europeus e seus filhos, mas muitos outros países do mundo também, nós vivemos em um período de bastante liberdade. Né? Liberdade no sentido de criatividade. Então, o jovem hoje ele é exposto
a um conjunto de comportamentos muito maior do que os seus pais, seus avós e seus bisavós. Então, isso faz com que ele seja exposto a questões plurais e que não necessariamente dizem respeito aos seus pais. Então, por exemplo, é muito mais comum o jovem de hoje estar exposto a uma realidade internacional do que o jovem de 100 anos atrás. Então, você ligando o seu computador, vendo a televisão, você está exposto a questões planetárias. Né? Você pode estar vendo questões lá do Japão ou da Alemanha, ao mesmo tempo que você vê questões aqui do Brasil. Então, isso é importante para prestar atenção. O que é, como funciona, como não funciona. E, como há muita liberdade, também, se comparada a antes, a gente vê que, por exemplo, nessa década de 60, década de 70, que a gente mencionou, surge um movimento chamado de contracultura. Por que contracultura? Porque ele se confronta com os valores estabelecidos. E que valores estabelecidos é esse e com que muitos desses movimentos se debatem? A questão, por exemplo, do patriarcado, né? Uma sociedade feita por homens, dominadas por homens, para homens. De questões relacionadas à identidade de gênero, né? Uma sociedade feita por heterossexuais para heterossexuais. Uma sociedade branca feita para pessoas brancas. Então, toda essa arquitetura de sociedade, ela passa a ser questionada pelos mais jovens. E daí surge o movimento da contracultura. Esse movimento da contracultura, ele é mais liberal no sentido dos costumes. Né? Ele libera a mulher daquele comportamento que até então era esperado dela. A dona de casa, que tem filhos e que cuida da casa. Ponto. Até então, essa era a imagem ideal da mulher. Bom, passados 50 anos, né? Estou falando da década de 1960, 50, 60 anos, hoje, espera-se que a mulher trabalhe. Ah, professor, mas muitas não trabalham. Ok, muitas não trabalham. Mas espera-se, a maioria das pessoas espera, que uma mulher também tenha a sua profissão, seja ela qual for. Então, tanto que hoje é muito menos comum, né, a gente olhar, não, essa fulana, ela não trabalha, só fica em casa tomando conta de criança. Né? O que não há demérito nenhum nisso, obviamente. Não torna a pessoa melhor ou pior, mas a gente vê que hoje é menos comum. É mais comum que a mulher também trabalhe. Então, é nesse sentido que a gente vê que o comportamento de antes tem reflexo, né? O comportamento do passado tem reflexo no presente. Então, essa contracultura, né, que surge ali em países de capitalismo avançado, Inglaterra, Estados Unidos, França, e assim por diante, ela se bate com os valores antigos. E quando ela se bate com os valores antigos, ela deixa as suas marcas na sociedade. Então, hoje, os jovens têm uma relação com o corpo muito mais liberal se comparado ao jovem de 100 anos atrás. Então, relacionar-se romanticamente com pessoas antes do seu casamento é normal. Você pode ter 1, 2, 3, 5, 6 namorados antes de casar, com o 7º. Há famílias e há pessoas que são mais conservadoras do que outras? Sim, certamente. Mas agora, você namorar 3 pessoas e casar com a 4ª, não é nenhum grande tabu também para a nossa sociedade.
você ter relações sexuais antes do casamento, também não é um grande tabu para a nossa sociedade. Mas fulano de tal, ele é homossexual. Ainda é um grande tabu. Mas hoje, 2020, muito menos do que era há 60, 50 anos atrás. Que as pessoas, que os homossexuais praticamente precisavam se esconder. Nós ainda temos no Brasil uma série de problemas, né, de homofobia, né, LGBTfobia. Temos bastante. Mas se você for para países mais avançados do ponto de vista cultural e econômico do que o nosso, isso não é problema. Existe. Claro que existe a discriminação, existe em todos os lugares. Mas em algumas sociedades ela é mais forte do que em outras. Então reparem bem, essa subcultura gay, digamos assim, ela hoje em dia ela é mais aceita. Então não é um grande choque você entrar em contato com uma professora homossexual em sala de aula, do que era 60 anos atrás, em que a pessoa precisava ficar lá dentro do armário e se esconder, porque ela poderia sofrer algum tipo de represália por causa do seu comportamento pessoal. Então, nesse sentido, hoje estamos mais avançados. E essa subcultura gay, nesse caso, hoje em dia, ela é mais tolerada entre os jovens. Então, né? Hoje em dia, os jovens, nesse ponto, têm a cabeça mais aberta. Né? A todos? Não todos. Mas uma parte significativa dos mais jovens. Tá bom? Deixa